Olá, tudo bem com você? Shalom. Eu sou Vitor Trindade, evangelista, mais uma vez aqui para um vídeo e você vai ser edificado com esse vídeo. Eu estarei falando sobre resposta de oração, pelo menos 4 dicas para que Deus responda a nossas orações, tá? Antes de eu começar a falar, eu quero que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir, porque quando você deixa o like, o YouTube está sempre recomendando para as outras pessoas, tá? Tá dando notificação para as outras pessoas, tá bom? Então, veja bem, eu separei aqui 4 dicas para você ter as suas orações respondidas. É isso mesmo. Porque muitas das vezes nós não sabemos como fazer, não é isso? Como fazer para ter a oração respondida, porque nós oramos muito, temos até uma vida de devoção, né? Devocionais, de oração, de leitura da Bíblia. E a gente fica, às vezes, precisando de uma resposta, ou até mesmo a gente ora, pede a Deus e nada acontece. Está muito tempo pedindo. Então eu quero tentar te ajudar aqui, tá? Nessas 4 dicas, eu tenho certeza que você vai ter a sua resposta respondida. A número 1 é o seguinte: pede ao Pai de acordo com a vontade dele. Eu falei lentamente para você entender. Peça ao Pai aquilo que esteja de acordo com a vontade do Pai. O que seria isso? Aquilo que esteja alinhado com você, aquilo que esteja alinhado com aquilo que Deus te chamou para fazer, ou aquilo que não vai te destruir espiritualmente ou vai te prejudicar, porque o Pai ele quer o melhor para o filho. Qual é o pai que não quer o melhor para o filho? Se você pedir algo ao pai, seu pai natural, né, o seu pai vai analisar se aquilo vai te fazer mal ou bem. O nosso pai vai analisar isso, né? Então, Deus ele vai dar de acordo com a vontade dele. Porque se Deus desse tudo o que você queria, você seria um filho mimado, né? Mas o pai ele quer dar o melhor para você. E o melhor de Deus é sempre que você tenha saúde espiritual, saúde física, saúde financeira. Que você tenha, sabe, sucesso e não fracasso, sabe? É que você não venha se frustrar, que você não venha, por exemplo, Deus te dá algo que não esteja da vontade do Pai e aquilo não ia fazer bem para você. De repente, aquilo o Pai resolve te dar. E aí você começa a se desviar do caminho, começa a se esfriar espiritualmente, começa a entrar soberba, vaidade, né? É assim que funciona. Mas eu quero deixar um texto aqui baseado nesse primeiro ainda, nessa primeira dica, em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Vai dizer assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 15. E se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que lhe temos feito. Então, esta é a confiança, como o texto fala. Se pedimos a ele segundo a vontade, ele nos ouve. Viu aí? Então, esse texto ele vai te explicar, ele vai resumir aquilo que eu falei para você. Tá? Então, procure pedir ao Pai as coisas que estejam alinhadas com você, ou seja, as coisas da vontade dele. Vamos lá para a segunda dica. Seja batizado com o Espírito Santo. Procure ser batizado com o Espírito Santo. Por que isso? Vamos lá. Porque o batismo do Espírito Santo ele é o revestimento do poder. Nós se revestimos deste poder. E lá em Efésios 3:20 vai dizer que Deus opera, Deus ele faz infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então ele vai dar, ele vai fazer de acordo com o poder que opera em nós. Então, é através desse revestimento de poder que temos
essa condição, né, esse aceleramento, quando nós entramos na presença, nós poderíamos receber de fato, tá? Como Efésios 3:20 fala. Então busque o revestimento de poder. Se você não tem ainda, busque. Ore bastante. Quanto mais você ora, mais poder você tem. Mas como que você vai fazer isso? Sabendo que eu sou batizado com o Espírito Santo. Entre na presença do Pai, no seu quartinho, no monte. Chame pela presença. Quando você chama a presença do Pai, você começa a sentir também o poder de Deus. Você é revestido do poder de Deus. Você sente fisicamente no seu corpo. Então, este é o momento. Mas não tenha pressa. Quando você entrar na presença, não tenha pressa de pedir. Entre na presença ali, adore a Jesus, fique com ele um pouco. Aí sim, depois, você pede ele. Agora é o momento. Quando você sentir o poder no corpo, sabe que o poder está ali, é o momento de pedir ao Pai. Tá bom? Essa é a segunda dica. A terceira dica é: faça jejum com propósito. Porque muitas das vezes nós, como de costume, fazemos muitos jejuns sem propósito. Apenas para ter comunhão com Ele, né? Só para ter intimidade. Às vezes a gente faz jejum de fome de Deus. Isso não é errado. E eu defendo muito bem isso. Você deve fazer esses jejuns aí, de fome e sede de Deus, de querer mais de Deus. Só que, muitas das vezes nós precisamos de uma resposta e o jejum com propósito vai ajudar nisso. O que você vai fazer é, quando você fizer o jejum, na verdade, antes de fazer o jejum, você coloca isso a Deus, fala assim: Deus, eu vou fazer um jejum, mas com o propósito disso. Vou dar um exemplo. Pai, o jejum de hoje é para que o Senhor abra a porta de emprego. Outro exemplo, o jejum de hoje é para que Deus ele faça aquela causa na justiça ganhar. Pai, eu vou fazer esse jejum aqui pelo meu casamento, pelos meus filhos. Né? Seja específico no propósito. E ali você faz a hora que você quiser, que você sentir de fazer, algumas horas. Se você sentir de fazer 24 horas de jejum, faça, de 2 dias, 3 dias. Daniel jejuou 21 dias e teve a resposta respondida. Né? Então, é muito importante o jejum com propósito. Vamos para a última dica. A quarta dica é: ore em línguas. Por que eu devo orar em línguas? O que isso tem a ver com pedir a Deus, ter a oração respondida? Porque quando nós oramos em línguas, oramos bem. Assim Paulo fala. O que acontece é que o que você vai fazer, na verdade, você vai orar o português, aquilo que você precisa. Né? O Pai sabe da sua necessidade. E você vai orar aquilo em português, sendo sincero ao Pai. Ore para Ele, no seu quartinho. Pai, eu preciso disso aqui. Olha só, não peça muita coisa. É uma coisa de cada vez. Quando você conquistar uma coisa, você vai orando para outra. Tá? Isso é uma outra dica. Tá? Então você peça aquilo que você está precisando naquele momento. No português. Assim como você acabar de orar o português, com aquilo que você pediu ao Pai, você começa a orar um pouquinho em línguas. E quando você orar em línguas, coloque aquilo que você orou no pensamento. É como se você estivesse meditando naquilo que você falou em português, viu? Então você vai orando em línguas um pouquinho com aquilo em mente. Ore em línguas, por quê? Então quando você começar a orar em línguas, é como se o Espírito Santo agora assumisse a tua oração. Porque antes você orou português. E a palavra vai dizer que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito ora em nós. A oração perfeita, a oração correta. Então agora o Espírito Santo está orando a oração perfeita ao Pai, sabendo que você orou aquilo. Vai ser baseado, basicamente, né, naquilo que você precisa. Mas agora ele vai orar da maneira correta. E é certo que você vai receber a tua resposta. Às vezes você vai receber a tua resposta em sonho. Às vezes você vai receber a tua resposta. Você abre a Bíblia, você vai ter a resposta que você está pedindo. Ou às vezes um profeta, né? Ou simplesmente de forma sobrenatural, experiências. Às vezes você vai escutar a voz de Deus.
Ou às vezes você quer algo, você não pediu uma resposta, às vezes você pediu algo de verdade, um bem, uma bênção física. E às vezes chega, alguém te entrega, de alguma maneira vai chegar nas tuas mãos, né? E de repente você vai saber, alguém vai te ligar, querido, tem uma vaga para você aqui, tá? Porque é a resposta da oração. O Espírito Santo orou correto, tá? Eu tenho certeza que essas 4 dicas vão te ajudar a ter as suas orações respondidas ou de receber, né, aquilo que você precisa. Eu peço que você deixe o seu testemunho. Volte esse vídeo quando você receber, deixe o seu testemunho aí para glorificar a Jesus. Tá? Compartilhe no máximo de pessoas que você conseguir nos seus grupos, porque isso é importante. Porque muitos sofrem, né, muitos já estão orando há muito tempo, às vezes de maneira errada. Esse vídeo vai ajudar essa pessoa. Então, espero ter ajudado você. Então, até o próximo vídeo. E a paz do Rei Jesus.